Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje eu estou aqui para mostrar e para escolhermos juntos também os livros que eu vou ler no mês de abril. Então seja bem-vindo ao vídeo da minha TBR de abril. Vamos, como sempre, começar sorteando um dos 12 livros para ler nos 12 meses de 2026. Já caiu um papel no chão, então não vai ser ele, o destino não quis. Eu vou escolher um aqui. Oi, nossa, vieram vários. Mas ficou esse. Vamos lá, vocês vão descobrir primeiro do que. E é o livro Recursão, do autor que eu já li, acho que no mês de janeiro. E agora vamos escolher alguma característica de livro não lido para eu escolher aqui na estante e ler no mês de abril. Vou pegar umzinho aqui. Já peguei. Foi esse escolhido. E vamos abrir juntos e descobrir qual é essa característica. Vamos lá. E a característica é o livro mais feio da estante. Então, um livro com uma capa que não me chama tanto a atenção assim. Eu surtei um pouco nesse mês, com certeza, porque eu escolhi muitos livros para ler. Eu li muitos poucos livros no mês 3, em março, então eu não sei se eu vou conseguir pegar o ritmo agora em abril, mas eu tenho esperança de que sim, eu tenho esperança que o meu mood de leitora ligue e eu comece a ler bastante. E o que eu posso dizer é que eu escolhi muitos livros, tá? Mais livros do que em fevereiro, que a gente tinha um feriadão aí de carnaval. Mas eu tenho uma justificativa e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mas vamos começar mostrando os livros escolhidos no sorteio. O primeiro que saiu foi Recursão, do autor Blake Crouch, que tem aqui mais ou menos 290, na verdade 314 páginas. E tem uma premissa extremamente interessante. Em janeiro, numa leitura coletiva, eu li Matéria Escura e foi em 5 estrelas. Eu gostei muito. E eu acho a premissa de recursão ainda melhor. Então, eu quero muito ler esse livro. Acho que eu vou gostar. Acho que vai ser um favorito. E parece ser uma leitura bem rapidinha, pelo menos em Matéria Escura. Eu li assim, sabe? Eu engrenei na leitura e terminei bem rápido. Então, eu tenho esperança de que em Recursão seja assim também. É um livro publicado pela Intrínseca e vamos ler um pouquinho da sinopse para a gente entender do que se trata esse livro. As memórias constroem a realidade. É isso que o policial Barry descobre ao investigar um fenômeno chamado Síndrome da Falsa Memória, uma doença misteriosa que enlouquece as vítimas ao contar lembranças de vidas que elas nunca tiveram. Em sua busca pela verdade, Barry se depara com um oponente mais assustador do que qualquer doença, uma força que ataca não apenas a mente, mas a confecção de nossas memórias. Sua única chance de compreender e interromper a marcha galopante do caos está nas mãos da neurocientista Helena, uma mulher amaldiçoada por sua invenção, a criadora de uma tecnologia que deveria salvar vidas, mas que acabou esfacelando a realidade. Conforme os efeitos desse fenômeno fazem ruir o mundo que conhecemos, Barry e Helena terão que se unir se quiserem sobreviver e salvar a todos nós. Tenho muita expectativa para esse livro. Espero gostar muito. Não é um livro tão grande, né? Com suas 314 páginas. O primeiro foi bem fluido e eu acho que vai também fluir muito bem em Recursão. Acho que vou começar e terminar bem rápido, mas veremos como vai ser. Nas características de livros, saiu para eu escolher um livro com uma capa feia. E apesar de ter lido a sinopse na Amazon e ter achado muito interessante, eu não acho essa capa aqui a mais bonita de todas. Eu acho ela um pouco estranha, então eu escolhi para essa categoria o livro de Sangue e Sombras, que é um livro que já está aqui um pouquinho encalhado. Inclusive, ele já começou a manchar um pouco, tá? Apesar de eu limpar quase sempre a estante. Enfim, é um livro da editora Fantástica Rocco. Então, eu acho que é algum selo da editora Rocco. Vamos ler a sinopse. Era como um pesadelo do qual não se podia despertar. Quando a noite começou, Nora tinha 2 melhores amigos e um amor digno de contos de fada. Quando terminou, havia apenas sangue em suas mãos, junto ao eco dos gritos que cessaram apenas quando lhe deram um tranquilizante. Na manhã seguinte, tudo ainda era verdade. Chris, seu melhor amigo, estava morto. A namorada dele, Adrienne, estava em estado catatônico. Max,
seu doce, inteligente e sensível príncipe encantado havia desaparecido. E de acordo com a polícia, com seus pais, com todo mundo, ele era o assassino. Desesperada para provar a inocência de Max, Nora segue a trilha de sangue sem se importar com o destino final. O caminho a leva até as ruas ancestrais de Praga, onde ela é atraída por uma teia sombria de sociedades secretas motivadas pelo desejo de possuir uma máquina que talvez nem exista, a Lumen Day. Enterrada em um manuscrito de centenas de anos, há a receita para o conhecimento supremo e para a comunhão com o divino. Acredita-se que quem controla o Lumen Day controla o mundo. Nora possui a chave para a revelação desses enigmas. Sua noite de sangue é apenas uma peça no quebra-cabeça que se estende por continentes e por séculos. Resolvê-lo pode ser a única maneira de salvar a sua própria vida. É um livro de suspense, aparentemente, e ele tem aí suas 370 páginas. É uma diagramação padrão da Rocco, eu acho, né? O padrão da editora, não é nem grande nem pequena. Os inícios de capítulo, vamos ver como são. O capítulo 1 é assim, então é bem normalzinho também. E eu só estou muito triste porque esse livro está se deteriorando muito rápido. Não gostei da qualidade das páginas dele. Ele nem é tão antigo assim. Eu comprei no ano passado. Ele já está bem manchado. Então, vou ler, tá? Espero gostar. Mas estou triste que a ediçãozinha dele tá meio esculhambada, tá? E olha que eu cuido muito bem dos meus livros. Ele tá todo manchadinho. Mas tudo bem, está aqui e será lido esse mês. E vamos ver se eu vou gostar da história de O Livro de Sangue e Sombra. Agora chegamos a uma leitura coletiva que eu estou fazendo e estou amando, que é a maratona da saga Crepúsculo. Lemos já Crepúsculo, Lua Nova e agora vamos ler o livro Eclipse, que eu nunca li, mas já assisti a adaptação audiovisual e é o meu filme favorito da franquia. Então eu espero gostar muito desse daqui. Ele é publicado pela Intrínseca, essa é a edição comemorativa de 20 anos da publicação da história. E ele tem por volta das 450 páginas. É uma edição padrão ali do box, não tem ilustração, mas tem o corte colorido. E eu acho essas capas belíssimas. E eu estou doida, né, para ler esse livro, porque eu acho que os personagens são muito mais cativantes no livro do que nos filmes. Então, estou ansiosa para Eclipse. Vou ler um pouquinho do que está escrito aqui atrás. Não é a sinopse, então se você ainda não leu e não assistiu os filmes de Crepúsculo, fique tranquilo, porque não é spoiler, tá? É só uma frase que provavelmente está aqui dentro do livro. Não vou ler a sinopse, tá? Desse livro aqui, porque pode ser spoiler para quem não conhece a história. Mas a frase é a seguinte: no silêncio mortal, todos os detalhes de repente se encaixaram numa explosão de intuição. Havia algo que Edward não queria que eu soubesse. Algo que Jacob não teria escondido de mim. Isso nunca teria fim, teria? Basicamente, a história, né, da saga Crepúsculo é um romance entre uma humana e um vampiro, e ali vai surgir um triângulo amoroso também envolvendo um lobisomem, e é basicamente isso. É uma história já muito conhecida, acho que todo mundo conhece, mas caso você não conheça, essa é uma sinopse bem resumida. Agora vamos para um livro novíssimo aqui na minha estante, que é Tinta, Sangue, Irmã Escriba, publicado pela editora Planeta Minotauro e que tem por volta das 430 páginas. É um livro que eu comprei há pouco tempo. A edição tem uma letrinha um pouquinho miúda, tá? Mas eu acho a premissa desse livro extremamente interessante e eu vou ler agora para vocês. Duas meias-irmãs são encarregadas de guardar a biblioteca de livros mágicos de sua família e agora precisam trabalhar juntas para desvendar um segredo mortal. O recado que Abby tinha enfiado entre as páginas, porém, era perfeitamente legível. Apesar da mão trêmula que o escrevera, ele usara a esquerda. A direita estivera fixada no lugar enquanto o livro bebia. Joana, ele tinha escrito: desculpe, não deixe sua mãe entrar. Mantenha este livro a salvo e longe do seu sangue. Eu te amo demais. Diga a Esther. Terminava ali, sem pontuação. Joana jamais saberia se ele pretendera escrever mais ou se só queria que ela transmitisse uma última mensagem de amor à filha que não via fazia anos. No entanto, ajoelhada ali na terra fria, com o livro nas mãos, ela ainda não tinha capacidade de pensar em nada disso. Só conseguia encarar o corpo sem vida de Abby, tentar respirar e se preparar para os próximos passos. Os inícios de capítulo, bem bonitos, tá?
E Tinta, Sangue, Irmã Escriba, eu também quero ler nesse mês. Acho que vai ser uma leitura muito boa, tenho muita expectativa, porque é um livro sobre livros. A gente tem romance, a gente tem aparentemente uma investigação também, porque as duas irmãs vão se juntar para tentar entender como o pai dela foi morto, e aparentemente ele foi morto por conta de um livro. Eles guardam uma biblioteca mágica e elas nunca tinham visto esse livro na vida. Enfim, tem um mistério, tem um pouco de fantasia, acho que eu vou gostar muito. E está aqui, Tinta, Sangue, Irmã Escriba, para ser lido em abril. E agora nós temos uma duologia que é composta pelos livros Albatroz e Legado, publicados aí pela editora Pitaia. O primeiro tem 280 páginas, o segundo tem 300. São livros aí relativamente, né, do mesmo tamanho, e é uma fantasia com piratas, então é uma das minhas fantasias favoritas, né? Fantasias que tem dragões, piratas, eu amo demais. Também que tem bruxas, então quando eu soube que era uma fantasia de piratas, eu fiquei muito animada para ler. Então está aqui, chegou a vez de ler essa duologia. Eu finalizei, né? Comprei o segundo volume esse ano, então estou muito animada também por essa leitura. Vamos ler então a sinopse, tá? Do que está escrito aqui sobre esse primeiro volume. Sendo a filha de um dos mais poderosos mercadores do Estreito, o mar foi o único lar que Fable conheceu. Abandonada pelo pai em uma ilha miserável no dia seguinte à morte de sua mãe e do naufrágio do navio que fura sua casa, a garota teve que aprender a se virar sozinha. Nunca chamar atenção para si mesma, não confiar em ninguém e depender somente das habilidades que a mãe lhe ensinou para sobreviver. 4 anos depois, a única coisa que mantém Fable em movimento é o desejo de sair daquela ilha, encontrar o pai e exigir seu lugar de direito ao lado dele e de sua tripulação. Mas para isso ela terá que se unir ao duvidoso grupo de West, um jovem mercador que pode não ser quem parece, e atravessar um oceano inundado de inimigos perigosos. Como disse, fantasia com pirata, acho que tem tudo para eu gostar. É uma duologia bem curtinha de fantasia, então acho que vai dar certo, acho que vou conseguir ler sim. Temos aqui, então, já 6 livros para o mês. Essa já passou da minha média de leitura, porque geralmente eu leio 4 livros, mas eu tenho alguns livros curtinhos que eu queria muito tentar ler esse mês, e eu coloquei eles na TBR também. Se eu não ler, tudo bem, mas eu vou me esforçar muito para conseguir fazer todas essas leituras, e vamos ver esses livros menorzinhos agora. Um desses livros que eu quero muito ler é Fauna Inexplorada, um livro nacional independente, tá? Que eu aproveitei uma promoção e comprei, saiu super baratinho. E aqui nós conhecemos um adolescente, um jovem que foge de casa para conhecer a floresta amazônica. Se passa 20 anos e ele conta ali a sua história para sua filha Sarai, e juntos, pai e filha vão tentar proteger ali o meio ambiente, a floresta de uma indústria que quer se instalar naquele local. Então, vai falar muito sobre meio ambiente. Para quem não sabe, eu sou da área do meio ambiente, então foi um livro que me interessou muito. E a gente tem poesias bem curtinhas, então eu acho que vai dar super certo de ler. Aqui nós temos alguns brindes que vieram, marca-páginas. Enfim, é uma história que eu estou muito interessada. Acho que eu vou conseguir ler bem rápido, em 2 dias, então é um livro até de 139 páginas, mas como são poesias, eu acho que flui muito bem. Então, está aqui outro livro para ser lido esse mês. E se tudo der certo, em breve vem resenha para vocês. Outro livro que eu também pretendo ler é Meu Pé de Laranja Lima. No mês de março, eu só tenho um vídeo mostrando alguns livros encalhados na minha estante, e as pessoas, tanto do TikTok quanto do Instagram, puderam decidir, dentre esses livros, qual eu iria desencalhar no próximo mês, e a maioria das pessoas votaram em O Meu Pé de Laranja Lima. Inclusive, se você não me segue nas outras book redes, eu te convido a conhecer o estande de fantasia. Lá a gente tem alguns vídeos bem diferentes, a gente interage muito nos stories, então conheça o Estante de Fantasia no Instagram e no TikTok, que eu tenho certeza que você vai gostar também. Mas está aqui Meu Pé de Laranja Lima, é um livro publicado pela editora Melhoramentos, que é maravilhosa, e ele tem basicamente 200 páginas, então é um livro bem curtinho. Ele tem algumas ilustrações nos inícios de capítulo, a folha é branca, mas não me incomoda tanto assim.
principalmente porque eu leio à noite, geralmente. E, enfim, é uma história que eu sei que vai me fazer chorar, mas é uma edição muito bonita. Inclusive, essa aqui eu ganhei de uma amiga da Tissa, do clube Starbook Club. No Natal, a gente fez um amigo secreto e ela me tirou e ela me deu o livro No Pé de Laranja Lima, que eu já queria ler há muito tempo, mas ele acabou ficando aí encalhado, paradinho na estante, né, de janeiro até agora. E eu quero desencalhar, então vou ler esse mês, se tudo der certo. Estou preparada para me debulhar em lágrimas, então se me fizer chorar, vai ser um favorito 5 estrelas, porque essa é a regra. Me fez chorar, 5 estrelas. E aqui nós conhecemos a história de um menino que passa por uma infância muito difícil, tá? Então, não vou ler a sinopse, é um clássico. Acho que todo mundo já conhece a história, mas eu, particularmente, nunca li. Teoricamente, esse aqui é o primeiro volume de uma trilogia, mas eles se passam ali muitos anos após, né, acompanhando a trajetória desse menino, então necessariamente não precisa ser lido em seguida. Mas, para quem gosta muito da história, a gente tem mais 2 livros, tem esse mesmo projeto gráfico, assim, então eles combinam e eu acho que vão ficar muito bonitinhos na estante. Eu, por enquanto, quero ler o primeiro, e aí se eu gostar, se for um favorito, aí sim eu compro os outros 2. Mas está aqui meu pé de laranja lima para ser lido nesse mês. E por último nós temos Se Tu Me Quisesse, uma fantasia nacional volume único publicado pela Isencor e que tem por volta ali das 120 páginas. Então é um livro realmente bem curtinho, foi escrito por uma das minhas autoras favoritas, que é a Jade Nalana, e ele concorreu tanto ao Prêmio Kindle de Literatura quanto ao Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, e em ambos ele foi finalista. Então é uma história que eu tô com muita expectativa e eu sei que se passa no Nordeste, mas vamos ler aqui a sinopse. No coração do sertão nordestino, um aprendiz de mágico faz a alegria da população com truques mirabolantes tirados de sua cartola. Acostumado com o sossego do vilarejo, Dino não espera que na noite da véspera de São João a mesmice do cotidiano esteja prestes a findar. Sob o céu daquela noite mágica, uma forasteira com asas de ferro vê além do que o chapelágico mostra em sua encenação. Entre truques e encantamentos, eles descobrem que o verdadeiro feitiço não está no espetáculo, mas no encontro que transformará suas vidas. É uma romancesia, aparentemente, então acho que vou gostar muito e acho que eu vou devorar esse livro porque ele é realmente bem curtinho. E a diagramação é padrãozinho da Isencor, desse selo Candiário, e eu acho muito linda, então está aqui para ser lido também nesse mês. Esses, então, são os 9 livros que eu pretendo ler durante o mês. São muitos livros? Com certeza, mas eu acho super possível, porque a gente tem livros que eu acho que serão muito fluidos, livros que têm poucas páginas. Então, se eu vou conseguir realmente ler todas essas histórias, a gente só vai descobrir no Lidos do Mês, mas eu tenho esperança, então está tudo certo. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Se você já fez a sua lista de livros para ler no mês, não deixe de me contar aqui nos comentários quais livros você escolheu para o mês de abril. E eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!